Olá, eu sou a Erika Lima. Hoje, no nosso Erika Lima Conversa, a gente recebe o presidente aqui, do Instituto Nacional Afro-Origem do Amazonas, Christian Rocha. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a violência contra o negro no Brasil. E para a gente começar a se conhecer um pouco mais, estou conhecendo o Christian hoje, né? É um grande prazer por você ter aceitado o nosso convite para vir falar hoje com o Convergente, com os nossos seguidores, sobre esse tema. A gente está saindo agora da Semana da Pátria, né? Amanhã já é sexta-feira. E eu gostaria que você fizesse um pouco da apresentação, Christian. Eu me chamo Christian, é uma honra muito grande estar aqui no Convergente. Quero agradecer de coração a todos os amigos que estão nos assistindo, em especial o professor Elcio Ribeiro, meu amigo Fabrício Lima, e a todos que estão, um beijo para minha família, minha esposa, meu filho, que estão me assistindo. Eu sou o Christian, tenho 21 anos, vou fazer 21 anos de ativismo e militância do movimento negro no nosso estado. Sou fundador do movimento Orgulho Negro, sou autor do feriado da Consciência Negra no âmbito municipal, sou atualmente presidente do Instituto Nacional Afro-Origem, estou presidindo o Instituto Inovar, estou à frente da coordenação da região norte antirracial, e a gente tem feito jus à nossa existência nessa terra, né? São muitas atividades ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a gente tenta apregoar as boas novas, apregoar essa harmonia inexistente na sociedade. Então, a gente pede que as pessoas tenham um pouquinho de cautela nas suas ações, nas suas atividades. Um beijo para toda a diretoria do INAO, para os meus amigos que estão me assistindo. E a gente também pede que as pessoas comecem a refletir sobre igualdade, equidade e, principalmente, respeito. Eu vejo tanta gente falando que nós somos todos iguais. Realmente, na teoria, isso é muito bonito. A nossa Carta Magna é uma carta social, mas na prática ela é inexistente. E quem sofre mais com isso é a população negra. Vamos começar já a entrar nessa polêmica, mandando um abraço aqui. Olha só, o professor Elcio Ribeiro está aqui com a gente, a toda a equipe do Convergente também. Luiz Moraes está com a gente. Então, Christian, você está disposto a falar? Vamos falar um pouco sobre essa concepção. E eu vou tirando minhas dúvidas também. Tudo bem. Por que a gente já começa se é uma convergência ou é uma divergência? O termo negro e preto, os dois estão corretos? Os dois estão corretos. O que precisa ser colocado é de uma forma, digamos assim, mais no campo do ativismo para a própria população negra, preta. Eu costumo falar o povo preto, a comunidade negra, e algumas pessoas ainda não se atualizaram para isso. E quem pega esse gancho são pessoas que realmente não conhecem. Outro dia, teve um colega meu que ele disse: pô, Christian, eu preciso de uma orientação jurídica, porque teve um cidadão que me chamou de preto. Aí eu falei: de que forma ele te chamou de preto? Porque tem muitas pessoas que nem se aceitam como negras, como pretas. E isso dificulta a nossa conscientização. Porque, infelizmente, alguns negros ou alguns pretos só nos procuram quando sofrem na pele. Mas eles não têm sequer o pingo de hombridade e de respeito de ver que, se existe um grupo social que luta de forma voluntária, como nós lutamos, para o respeito para o negro, para a mulher. Eu sempre falo assim: não adianta eu lutar contra o racismo e não lutar contra o machismo. Então, é toda uma gama onde todas as bandeiras precisam ser respeitadas. Então, a gente tenta colocar esse respeito de uma forma voluntária para que todas as pessoas se personifiquem nesse respeito. Não é impondo. Eu não posso combater uma intolerância sendo intolerante. Eu não posso, ainda que o meu estado, ainda que o meu país, ele mate o negro, ele estupre mais mulher negra, ele violente mais crianças negras, ele maltrate mais idosos negros, eu não posso rebater toda essa violência sendo violento. Mas eu sou humano, talvez possa até errar, e erro, mas eu não posso jamais abrir mão
de reivindicar esses direitos. Então, eu entendi. Não há um problema eu chamar negro e preto. É a forma, se forma é pejorativa ou não, né, adjetiva, que traga prejuízos de valor, né? Olha, minha mãe, quando ela olha para o meu pai, ela fala bem assim, ei, nego, tu pode fazer aquilo, meu nego? E a minha sobrinha, que tem 4 anos, ela falou bem assim, nego não! Porque a minha sobrinha, perto de mim, os pais dela, que também, ela com 3 anos, ela dizia, tio, hoje é o dia da consciência negra. Entendi. Então, o trabalho está na base. Está dentro de casa. Quando os pais não educam seus filhos, eles jogam na escola. Aí a escola tem um papel gigantesco. Por quê? Porque a educação não é valorizada. E por que a educação não é valorizada? Porque não valorizam o educador. Então, quando você não valoriza o educador, a educação não é valorizada. Então, o combate ao racismo e essa conscientização, ela está na base. O próprio Convergente, ele publicou uma matéria, né, bem recente, dizendo que a ONU ela notificou o Brasil por conta de vários contextos relacionados à população indígena e aos negros. E para a gente entender um pouco isso, principalmente a gente está falando sobre Semana da Pátria, a gente está finalizando, e a gente falou muito sobre cidadania, liberdade, direitos. Então, eu gostaria que você colocasse aqui para as pessoas que estão assistindo, só colocando aqui um parêntese, muitas pessoas consideram que é desnecessário a luta contra o preconceito da pessoa negra como se não existisse mais no Brasil. Dizendo, somos todos iguais. Aí a gente vai colocar aí um parêntese nesses iguais. Então, eu gostaria que você, né, à frente desses movimentos, explicasse para a gente por que é necessário. Por que tem que existir? Existe preconceito no Brasil? O Brasil é um país racista. O Brasil é um país preconceituoso. O Brasil é um país multirracial, multicultural, mas que o seu racismo estrutural ele vem desde os primórdios da nossa Lei Áurea, da nossa abolição mal feita. Quando as pessoas falam que não precisa combater o racismo, o preconceito e a discriminação, porque cada um tem uma diferença, né? O preconceito é um conceito prévio de algo, ele pode ser bom, pode ser ruim. A discriminação é eu discriminar alguém por alguma coisa que ele possui. E o racismo é quando eu pratico um crime em relação a uma nação, a toda uma raça, seja negra, não negra, indígena. Então, olha só, Érica, o Brasil ele é um país multicultural e multirracial. Aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos uma série de coisas que diz que o Brasil não respeita ninguém. O Brasil não respeita o homossexual, o Brasil não respeita ninguém. Então, a luta contra o preconceito ele precisa existir. Existem as leis, como a Lei 7.716 de 89, que é sobre racismo e preconceito. Essas leis elas precisam ter a sua aplicabilidade de uma forma mais rápida, porque a falta de celeridade nos processos dá a impressão, Érica, que eu posso te ofender. Sabe por quê? Porque o Brasil passa essa impressão de um país, é o país da impunidade. É realmente devido à demora nos seus processos. Então, hoje, alguém pode achar que pode violentar a mulher, porque sabe que a justiça demora. E essa demora, eu já conversei com um procurador, um meu amigo, doutor Alberto, e disse a ele que um dos alicerces do racismo é a falta de celeridade dos processos. Por que que hoje a maioria das mulheres são violentadas, sofrem violência doméstica, aí o cidadão é notificado? Por que que a maioria dos idosos, se você chegar na delegacia do idoso, você vai ver uma série de registros lá, porque a demora em julgar, a demora em concluir os inquéritos policiais, até eles subirem para o Ministério Público, tudo isso dá a sensação do país da impunidade. Então, o coração de tudo isso é a falta de celeridade nos processos. E, por isso, é preciso se combater o preconceito, a discriminação e o racismo. Num Brasil que é totalmente racista.
Hoje aqui no estado do Amazonas, vamos falar um pouco do estado do Amazonas, né? O que a gente tem que representa, né, o povo negro? Né? Quando a gente fala sobre quilombolas, quando a gente fala sobre os espaços que a gente tem aqui. E logo colocando nisso, eu lembrei que você ficou com muita visibilidade, né, na Câmara Municipal de Manaus, né, por conta da questão do nome de uma praça. Explica pra gente como foi e falando pra gente um pouco como é que tá os espaços de movimento, né, da população negra aqui no Amazonas e o espaço onde vocês se encontram, falam sobre cultura. Olha, sobre a Câmara foi um fato interessantíssimo. Com o maior respeito, quero mandar um abraço para o presidente da Câmara, em nome de todos os vereadores, e dizer a eles que o que aconteceu e que foi sanado, e isso vai entrar para a história, não tem para onde correr, que o nome da praça é Nestor Nascimento, mas não existia um projeto de lei. Onde é essa praça? Fica no bairro da Praça 14, na rua Japurá. Só que precisam entender que o nome Nestor Nascimento podia estar até num papel jogado no chão. Ele precisa ser respeitado. Então, eles acataram esse erro, voltaram atrás, mas depois de muita luta. E eu cheguei na Câmara e ouvi de vereadores que não sabiam quem era Nestor Nascimento, que foi o primeiro líder negro, foi professor, foi jornalista, foi o primeiro procurador negro na Câmara. Ele foi convidado pelo governo Bill Clinton para debater a situação do negro no mundo. Né? O Nestor é um ícone da comunidade negra. Então, quando aconteceu tudo isso, ainda teve vereador que disse bem assim, mas quem é Nestor Nascimento? Realmente, a maioria das pessoas não tem obrigação. Mas quando você vota um projeto de lei, você precisa saber o projeto de lei que você está votando. Então, infelizmente isso, Érica, é porque a comunidade negra não está na pauta de nenhum parlamentar. E eu quero pedir perdão da minha família. Eu quero pedir perdão da minha família porque esse meu posicionamento, ele bloqueia tudo para mim. Esse meu posicionamento em relação à causa que está no meu coração, ela fecha as portas para mim. E eu já sofri muito com isso. Então, a comunidade negra, ela não está na pauta de nenhum político. Eu falo isso a nível municipal na Câmara. Chega o 10 de julho, como eu estava conversando com o meu amigo Fabrício, chega 10 de julho, é o dia da abolição da escravatura no Estado. 24 de maio é o dia da abolição da escravatura em Manaus. Dia 20 de novembro é o dia da Nacional da Consciência Negra. E aí todo mundo tira foto com o negro, todo mundo vai para a Praça 14 sambar, todo mundo vai pular. E depois? O negro volta a ser o para-choque da sociedade. É o que mais sofre, é o que está à margem, é o que está nos guetos. Então, nós não fazemos parte da agenda dos parlamentares. Mas isso é culpa da comunidade negra também. Porque a comunidade negra, se existe um parlamentar, e eu quero pedir perdão a grossos modos que eu estou falando, se um parlamentar se acha no direito de ir para a Câmara para defender a polícia, se ele se acha no direito de ir para a Câmara para defender as igrejas, é porque teve uma união. E a comunidade negra não tem isso. Se a comunidade negra tivesse isso, nós temos a segunda maior população negra no Brasil. E cada estado tem uma porcentagem razoável considerada. Se nós tivéssemos essa união, nunca que iriam mudar o nome de uma praça com o nome Nestor Nascimento. E aí nós vamos para o lado da cultura. Nós temos um projeto de lei da capoeira, a capoeira nas escolas. Ainda não foi implantada, ainda não tem um debate mais acirrado em relação a isso. Nós não estamos nessa discussão. A comunidade negra, a visibilidade que ela tem é na cultura, na música, só que, infelizmente, nós não temos essa visibilidade porque nós não existimos na agenda. Aí eu faço uma pergunta. Nós não precisa ter exatamente um negro lá dentro. Precisa ter alguém inteligente, alguém que olhe para as comunidades e veja que o povo pobre, ele sofre do saneamento básico, a falta de emprego. E quando eu falo de saneamento básico, se você for ver quem é o para-choque da sociedade, é o povo pobre. A maioria dos pobres são negros. Então, quando alguém chega e luta pelo saneamento básico,
por um tratamento de saúde adequado e digno, ele está privilegiando a comunidade negra, que é a maioria dos pobres. Então, eu tive esse desprazer, esse desgaste na Câmara, porque, eu vou ser bem sincero, aqui é uma honra estar aqui falando da comunidade negra, falando das lutas, das causas, das conquistas, só que é um desgaste com o poder público que já não tem compromisso conosco. Aí, tem vereador que acha que está fazendo uma boa ação de entregar uma placa. Outro dia eu falei isso e teve algumas pessoas que se revoltaram, porque eu trocaria todas as minhas honrarias, todas as minhas homenagens por uma cidade como Manaus menos preconceituosa, por um estado como o Amazonas menos racista. Se a gente for para o caso da Maju, da Rede Globo, um dos ataques pelas redes sociais era daqui do nosso estado. Então, a gente vê que não existe essa pauta. E eu estou enviando para a Câmara, vai ser no mês da consciência negra, vários projetos. E eu gostaria muito que eles fossem contemplados. Mas, infelizmente, tem aquela ciumeira. Eu posso falar de ciumeira porque na Assembleia eu tive o mesmo desgaste, o mesmo problema. A deputada Joana D'Arc apresentou um projeto de lei que era sobre a equidade da saúde da população negra. Equidade. Aí teve deputado que confundiu com cota. Ah, não, vai ter essa equidade, aí o negro vai chegar lá no hospital e ele vai ter preferência para ser atendido. Olha só o absurdo. Olha o absurdo de um deputado estadual. Ainda falou assim, nós não precisamos porque a saúde, isso está gravado. Nós não precisamos porque a saúde, ela é para todos. Ela é universal. Ah, onde que é universal, amigo? É só você chegar lá na Zona Leste, não tem leito. Tem unidade de saúde que não tem dipirona. E quem é que você acha que vai procurar dipirona? É o povo preto, na sua maioria, que não tem acesso a plano de saúde. E por isso que os negros foram os que mais morreram com o Covid. É por isso que o projeto de lei da deputada Joana D'Arc, que falava sobre a equidade, que a equidade é o seguinte, a equidade é uma pessoa aqui e a outra aqui. É preciso que tenha mecanismos para essa pessoa que está aqui embaixo ficar na mesma estatura. Isso é equidade, não é querendo sobrepor a outra. Entendi. Então, a comunidade negra, ela além de ser o professor de história, o assistente social, o psicólogo, ainda tem que ser jurista. Eu sou jurista, mas nós temos que... E aí agora temos que ser também agentes de saúde, profissionais da saúde, porque nós temos que falar até da patologia da comunidade negra, quando não era para existir, porque o político ele sabe encontrar os títulos eleitorais nos guetos, nas favelas, ele sabe encontrar nos municípios. Então, por que não aprovar um projeto como esse? Eu entrei no Ministério Público Estadual, estou pedindo para processar os deputados estaduais pelas falas racistas que eles tiveram. É uma ação que eu quero que o Ministério Público apure, já mandei os vídeos, mandei tudo, e quero que eles emitem uma nota técnica, porque esse projeto da Joana D'Arc, ele tem um plano nacional desde 2006. Isso não é de agora. Só que a sociedade, Érica, não está preparada para discutir políticas públicas. A sociedade não está preparada porque veio uma leva, veio uma tempestade ruim de negócio de mimimi, que a mulher hoje não pode mais reclamar. O deficiente não pode mais reclamar. Ninguém mais pode reclamar porque está se vitimizando. E, na verdade, isso não é vitimismo, isso é busca de direitos. Então, tem uma grande diferença nisso. Hoje eu vejo que, né, uma classe está buscando seus direitos, mas porque vai cancelar o direito de outras classes, né? Eu acredito que todo mundo pode buscar seus direitos. E, Cris, eu digo logo para você que o Convergente está de portas abertas para a gente ter uma outra entrevista, para a gente poder falar sobre essas propostas quando você for levar para a Câmara Municipal de Manaus, que é uma forma de a gente também, você colocar detalhadamente quais são essas proposituras. Para a gente já ir quase finalizando a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse aqui para as pessoas quais são as principais pautas hoje, né? Emergenciais que você vê que estão sendo, não vou dizer bandeira de luta, né? Mas ferramentas de discussão, de ação sua junto à comunidade, ao movimento negro aqui no Amazonas. Olha, eu vou tentar, é muita coisa, graças a Deus, mas eu vou tentar ser rápido. Os principais.
nós estivemos na linha de frente em relação ao Covid, na distribuição de álcool, de máscara, nós estivemos combatendo essa vulnerabilidade social nas comunidades, em alguns municípios, como Barreirinha, como Parintins, enviando cesta básica para lá, em parceria com órgãos públicos. Nós também, quero aqui agradecer toda a diretoria do nosso instituto. Quero também aqui quero mandar um abraço para a doutora Débora Mafra, da Delegacia da Mulher. Nós estamos em uma parceria para fazer um relatório que a maioria das mulheres que sofrem com a violência doméstica são negras. Eu solicitei isso do Tribunal de Justiça, um mutirão de atendimento para acelerar os processos em relação à violência doméstica. Nós temos também, eu enviei para a Assembleia Legislativa uma possibilidade de um projeto de lei, através de um ofício que eu enviei, tem data, mando para você, em relação a todas as viaturas de polícia civil e militar, ter uma câmera e ter um sistema de áudio para a gente ver como que está sendo as abordagens em relação dentro das comunidades. E isso aconteceu em São Paulo e realmente diminuiu pouco os crimes contra as pessoas negras. E isso não é uma declaração de guerra à instituição polícia, mas é um pedido para que a gente veja realmente quem são os bons policiais e os maus policiais. Eu aqui realmente sou um simples voluntário, nós temos muitas atividades nesse estado, eu sou um simples voluntário que muitas das vezes a nossa luta, os nossos direitos, ele constitui do outro lado inimigos que realmente são racistas, são preconceituosos, porque se as pessoas observarem a nossa pauta, as nossas atividades, são só uma luta em busca de uma sociedade harmoniosa. Não existe uma busca em querer deteriorar a imagem de alguém ou querer bater de frente com alguém, não. A gente quer bater de frente com o desemprego, com a desigualdade, com o racismo, com o preconceito, com a discriminação. Tive uma reunião com a delegada-geral, doutora Emília Ferraz, um abraço para a Vanusa, e eu disse à doutora Emília Ferraz que nós precisamos tentar resolver a situação dos boletins de ocorrência, porque quando chega um negro ou uma negra para falar sobre injúria racial, eles querem colocar somente injúria, e não é, injúria racial. Então, você vê o leque e você vê o gigante que nós temos que enfrentar todos os dias. Então, eu quero agradecer o Convergente, quero agradecer a você o carinho, o respeito, e as pessoas, às vezes, não entendem da imprensa quando a gente fala que vocês são as nossas vozes. A todos os portais que estão nos assistindo, a todos os jornalistas, a todos os operadores do meio de comunicação, vocês são as vozes das minorias. E não vou entrar no mérito são os maiores prejudicados, mas continuamos sendo minoria em relação às pautas. Não desistam de nós. Não abram mão dos movimentos sociais. Antes de qualquer partido político existir, já reivindicávamos igualdade nesse Brasil. O movimento negro não nasceu com nenhum partido político. O movimento negro nasceu de dores, de sofrimento, ao ponto do negro que não tinha direito de votar passou a ter, do negro que não tinha direito de andar em certos lugares agora passa a ter. Então, não desistam de nós. Eu quero agradecer ao Convergente, quero agradecer de coração, que o Papai do Céu abençoe. Quero mandar um abraço à minha família, aos meus amigos e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Dizer que é uma honra estar aqui. Muito obrigado. E para a gente já ir finalizando, eu agradeço muito a sua presença. Aqui está aberto para você. O Convergente, ele atua no ponto incomum da política, que é aquele ponto que grande parte das pessoas não querem realmente esmiuçar, né? Porque tem muito angu nesse caroço. Mas a gente não, a gente está disposto a ouvir, a trazer os movimentos sociais, a trazer a classe política, a trazer a população para poder falar, expor a sua opinião. E aí as pessoas que estão assistindo aqui dizem, eu sou negro, eu sou preta, eu sou branca também, e eu quero participar do Instituto. Como é que eu faço para me ingressar no movimento social? Como é que a pessoa faz, Christian? Olha, no meu Insta, nós temos 2 Instas, né, que é o Afro Origem, é o Instituto Nacional Afro Origem. Eu tenho o meu próprio Insta, que você pode entrar em contato comigo por lá, ou no Facebook, Christian Rocha. E eu vou deixar meu número aqui, 99307-2220.
Você pode entrar em contato conosco, a gente vai sentar para conversar. Nós temos uma sede, nós temos vários trabalhos sociais bonitos e que eu espero em um outro momento, se você me der o privilégio de estar aqui novamente, nós estaremos aqui falando das nossas atividades. Sim, com certeza. Eu vou estar aí acompanhando, né, essas propostas que você vai levar para a Câmara Municipal de Manaus. O Convergente, ele atua diretamente em defesa da cidadania, na luta contra o preconceito, em busca de justiça e equidade, que é o que a gente está precisando nesse país. Então, aqui a gente vai finalizando. Eu agradeço imensamente, mando um abraço para todo mundo. O professor Elson, ele que a gente está aqui no aguardo de tomar um café, né? Nosso colunista, que vai vir com coisas muito boas. E a gente quer, com certeza, que aqui no Convergente a gente vai trazer temas como esse, convidando você também para ser um nosso colunista aqui, para falar sobre o movimento negro, né? Falar sobre direito. E vem com a gente. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.